pessoal, tudo bem? Sejam mais bem-vindos a mais um bate-papo, a segunda temporada do nosso Driving Talks. Temporada essa que está recheada de vários temas, vários conteúdos para debatermos ao longo do período. Sejam muito bem-vindos, vocês que acessam, estão acostumados a acessar nossos conteúdos pelas redes sociais, pelas nossas páginas. Participem, enviem seus comentários, enviem suas perguntas. Hoje o tema é muito legal. O tema é a indústria do varejo e do e-commerce e como a tecnologia e a logística podem melhorar e impactar na experiência do consumidor. Hoje o nosso bate-papo é diferenciado. Nós temos um convidado especial, além dos nossos já habituados convidados que fazem parte do nosso time Drive. Temos uma convidada essa tarde batendo esse papo conosco. Cristiane Melo, que é líder de transporte na West Wing, uma das nossas clientes usuárias da plataforma. Olá, Cristiane, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao nosso segunda temporada do nosso podcast. Obrigado pela presença, é um privilégio tê-la conosco. Eu que agradeço, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. Me sinto aí lisonjeada de estar participando e trazendo aí um pouquinho da experiência que nós temos, tanto com a plataforma quanto também com o nosso e-commerce. Legal. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E mais uma vez aqui ao nosso lado, Marcos Braga. Esse aqui já está acostumado. Tudo bem, Marcos? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo para compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento, o seu know-how todo conosco. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Não poderia deixar de participar e de atender um chamado seu, com certeza. E falar do que eu mais gosto, né? De tecnologia envolvida em logística. Muito obrigado. Maravilha. Vitor, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma participação. Você já esteve conosco já em podcast, em webinar. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, Vitor. Patinho, eu que agradeço o seu convite. É sempre uma honra fazer esse podcast junto contigo e falar também dessa parte de tecnologia e do nosso sistema que ele engloba aí. Maravilha. Bom, nosso bate-papo hoje está recheado aqui de experts, mas eu vou começar o nosso bate-papo com a nossa convidada. Ladies first, claro, né? Com a nossa convidada, que representa a West Wing. Mas antes eu quero abordar um pouco do nosso tema. Indústria do varejo e e-commerce. Já é recorrente nos nossos bate-papos, né, Marcos, Vitor e Cristiane, pela primeira vez, nas nossas últimas conversas, tanto em podcasts quanto em webinars também que realizamos periodicamente, abordarmos a experiência do consumidor e o que a transformação em tecnologia impactou, e como a transformação tecnológica impactou a experiência do consumidor e das empresas como um todo, né? Principalmente no universo da logística. Aí eu posso citar tanta coisa, né? Pós-pandemia, a própria pandemia, alguns processos que foram adiantados, que já estavam previstos, aí a pandemia veio e adiantou. E o que aconteceu? A experiência do consumidor ficou muito mais latente, muito mais necessária e muito mais exigente, né? Então, aquilo que há um tempo atrás era tendência, hoje não é tendência, é obrigação, né? Nesse contexto, como é que você e a West Wing encaram essa transformação? Ou seja, a tecnologia, principalmente no teu universo, né? Aquilo que você lidera lá, você é líder de transportes na West Wing. Como é que você enxerga essa transformação e o quanto isso vem impactando lá dentro? Eu acho um impacto assim muito grande, como você citou mesmo, ele se tornou uma obrigação. Acho que hoje os clientes eles estão muito mais exigentes em relação a isso. Acho que na pandemia ela trouxe a gente muito para dentro de casa, né? Então a gente teve que todas as nossas necessidades estavam dentro de casa e a gente precisava que isso fosse. Então, acho que o e-commerce em si, ele foi obrigado, juntamente com a logística, a atender essa necessidade. Então, a West Wing, ela sempre teve a questão de entrega para com o cliente como uma obrigação em relação a ter essa qualidade, esse desenvolvimento junto que a tecnologia acabou abordando. Mas eu acho que essa parte de entregar, de fazer um serviço bem feito, acho que hoje se tornou algo primordial. Então, antigamente, a gente não tinha essa ansiedade de esperar um produto. Então, a gente tinha mais uma calma. Hoje em dia, eu acho que é tudo muito
muito hoje, muito agora, muito... A necessidade, ela vem em primeiro lugar, principalmente do cliente. Então, acho que a gente entendeu isso. Temos também diversos programas em relação até mesmo da nossa plataforma de e-commerce para entrega. Então, a gente tem a loja física que tem produtos para você já retirar, algo que não existia na época. Temos também o nosso site que tem o NDD, que é o Next Day Delivery. Então, se você comprar hoje, você recebe amanhã também os produtos. Então, acho que essa transformação veio exatamente para isso, de obrigação, de qualidade, Sim. Enfim. Eu acho importante o que você acabou de citar. Você falou do padrão, né? O padrão, aquilo que virou padrão. Então, o cliente hoje, o consumidor, ele busca visibilidade, ele busca rapidez. Você falou de ansiedade, né? Sim. Então, o consumidor está sempre ansioso, né? Ele está sempre ansioso, esperando, porque é uma experiência, né? É uma experiência o ato da compra, principalmente no e-commerce. Então, hoje ele espera visibilidade, ele quer ver transparência, ele quer rapidez, ele quer viver uma experiência, né? E como é que vocês hoje fazem, o que vocês fazem hoje e como é que vocês encaram essa obrigação de ser, opa, nossa entrega, nossa logística tem que ser uau? Como é que vocês encaram isso? Ou seja, é uma obrigação? Sim. Ou é algo que vocês fazem naturalmente? Eu acho que acaba acontecendo, já se tornou algo que a gente vê como uma obrigação do cliente receber, né? De uma melhor experiência. A gente se vê como obrigado, porém a gente já incorporou isso. Então, acho que é algo que já faz parte da companhia, principalmente da gente faz essas entregas de porta a porta. Então, a gente tem essa questão de fazer e já está conosco mesmo. Já está no sangue do time, já está no sangue da equipe. Acho que todo mundo que olha sempre tem um zelo em relação à caixa que vai embalada. Sim. Tem toda essa questão em relação ao prazo. Tá em atraso, a gente não pode deixar. Então, acho que todo mundo está bem alinhado em termos disso. A parte da obrigatoriedade de como se tornar uma experiência boa. Então, a gente ter essa finalização de fazer bem feito. Eu acho essa entrega. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante de como montar uma operação eficiente. E aí me trouxe algumas memórias interessantes. A West Wing, ela trabalha, primeiro, com um tipo de produto que tem uma variação de tamanho muito grande. Então, é um desafio maior, porque você não está falando de um e-commerce ali padrão de pacotes de 10, 15 quilos. Você está falando de imóveis, em muitos casos. Então, você tem um primeiro desafio, grande variação de tamanho dos SKUs, né, o que é um grande desafio para trazer a melhor otimização. Segundo desafio, prazo. Né, a gente sabe que entregar um móvel, na média, quando a gente pensa em varejistas mais generalistas, é um prazo um pouco maior. Uhum. E vocês trazem um serviço de Next Day Delivery que é sensacional, né? E Sim. não é puxando a sardinha pro lado da Driving, mas a tecnologia apoia muito nessa orquestração. Claro. Você tem uma outra questão. O público da West Wing é um público um pouco mais premium, né? É um público que, então, assim, a gente sabe que o público mais premium, ele tem um nível de exigência maior e não somente sobre o prazo de entrega, mas a qualidade da informação que está sendo enviada. Se aquela informação enviada é a informação realmente que ele espera, se ela está clara, né? Então, eu acho que vocês acabam navegando em dois grandes desafios simultâneos. E aí, para fechar tudo isso que eu estou falando e te trazer uma pergunta além desse desafio de variação de SKU e desafio da exigência do cliente, vocês enxergam algum plano, e aí eu já querendo cutucar o imediatismo do cliente, de criar um same-day delivery para alguns tipos de produtos, uma vez que vocês trabalham com ship from store, entregas do PA e etc.? A gente já faz, em relação, acho como você citou, itens maiores também, a gente tem essa parte de estoque, então a gente vê como tanto itens menores de lifestyle que a gente tem, quanto os itens maiores. Então, hoje já é uma realidade da gente comprar um sofá hoje e receber amanhã. Então, hoje a gente já tem essa rapidez, tecnologia em relação a isso e base de informação também. Então, acho que tem muitos casos que a gente tem essa parte de antecipação, a gente vê como a tecnologia faz e a gente utiliza a nosso favor. Então, como você citou, a gente tem várias partes em relação a
a modelos de carros, veículos, para poder também otimizar, porque a gente sabe também, em relação a custo, a empresa também olha nesse ponto, né? Então, a gente tem que ter uma melhoria em relação à entrega, porém ser eficiente, tanto quanto essa qualidade que a gente busca para poder finalizar, com a experiência do cliente, visando também todos os âmbitos em relação a isso. Aliás, a West Wing, ela tem, o Marcos citou, é um público premium, mas dentro desse nicho premium, existe um público heterogêneo, porque você bem falou, vai desde imóveis até, eu vi, pote de geleia, cosméticos, né? Então, é uma variação enorme, bacana, né? Bacana de se ver. Você está lá há quanto tempo na West Wing, Cris? Na West Wing eu estou há 5 anos. Ah, já conhece bastante do processo, já sabe, é um bate-papo ótimo, como falamos há pouco. Marcos, eu tenho uma pergunta aqui, aliás, eu vou fazer um bate-papo aqui na mesa. Você falou agora mesmo de desafio. Em termos de desafio, você até citou um dos desafios que a própria West Wing enfrenta, mas eu acho que eles estão lidando muito bem com isso, segundo a Cristiane. Alguns desafios são latentes, né, no e-commerce, né, no e-tail. Visibilidade, alguns. O que você enxerga hoje como o principal desafio do que nós estamos abordando hoje? Eu acho que o principal desafio é essa comunicação com o cliente final. Como essa comunicação está acontecendo? Qual que é a velocidade e fluidez dessa comunicação? Né? Por quê? Já se passou, já foi o tempo em que logística era apenas a resolução do problema para entrega. Hoje não, logística ele é uma parte estratégica do marketing envolvido num varejo, né? Então, todo o marketing que é envolvido para experiência do cliente, a logística está envolvida. Não adianta o cliente ter uma ótima experiência de compra, até o carrinho de compra e efetivação da compra, se a segunda parte, que é a mais importante, porque é o recebimento do produto físico, ela não for fluida. Então, eu entendo sim que o maior desafio é a comunicação com o cliente nesse last mile, né? Nessa última etapa. E sim, a valorização de que a solução logística com bastante tecnologia embarcada, ela vai trazer uma ótima jornada de experiência para o cliente. Não fica mais preso ao site e carrinhos de compra. Esse é um deles, né? E só lembrando que daqui até o final do ano nós temos alguma sazonalidade, né? Sim. Temos Dia das Crianças, Natal, Black Friday, né? Então, como é que já que você já citou alguns, né, desses desafios, como é que as empresas podem se posicionar? Porque muitas que estão nos escutando, isso eu e o Marcos podemos falar com muita tranquilidade, porque a gente tem contato diário, né, com o público, e ainda nós encontramos, existe, ainda nós encontramos quem ainda não tenha acordado para isso e prefere conduzir as suas operações de forma manual, confiando no fio do bigode, tratando de memória, né, Marcos? Alguns que ainda relutam em aceitar a tecnologia. Então, como é que por exemplo, eu citei a sazonalidade, como é que as empresas devem se posicionar até o final do ano para enfrentar também esse ponto, esse destaque? Patinho, eu acho que a gente pode falar até de um ramo que na tecnologia chegou recentemente e não teve esse boom de tecnologia, que é o ramo pet. Foi um ramo muito pouco explorado. E agora é um ramo onde todo mundo tem um pet virou um ente querido da família. E a tecnologia lá são pessoas que relutam com isso. E hoje a logística ali é presente e, como o Marcos falou, essas pessoas também esperam receber esses produtos com as suas tratativas, né? E aí, como é que ela faz isso sem ter a rastreabilidade desse produto, desse pacote de ração, da casinha do cachorro que vai chegar, né? Eu acho que a tecnologia ajuda com isso. E sem isso você até se perde, porque como é que você vai controlar o seu estoque sem ter a tecnologia te favorecendo ali? Então, acho que, olhando assim, não sei como posicionar uma empresa sem a tecnologia, né? Porque a tecnologia hoje, ela gera em torno de tudo dentro da nossa logística. Verdade. Vocês lá, Cristiane, para esse período, já devem estar, né? Já estavam, né, se posicionando para enfrentar esse período que eu falei, dessas datas sazonais. Como é que vocês estão preparados para esse momento?
Eu acho que a gente tem, já tem sim alguns dias que a gente já vem planejando, acho que começa, né, base de reuniões, enfim, projetos que a gente já vem fazendo. Todos os anos a gente vem fazendo com bastante maestria essa parte final, mas acho que entra muito essa questão de fidelização com os nossos parceiros, então a gente sempre vai fazendo testes em relação como é que está rodando a plataforma, a gente tem algo que precisa ser resolvido, então a gente vai prevendo problemas que podem acontecer para a gente poder evitar, né, que isso aconteça, porque no mundo logístico ele tem várias coisas que acontecem. Então, como a gente foca em o resultado final da experiência do cliente, então acho que a gente, principalmente nesse ponto, a gente tem muita questão estratégica. Então, a gente sempre olha os erros passados para ver o que a gente pode fazer e evitar que ocorra. Mas eu acho que nessa parte de Black, de final de ano, a gente sempre foca com parceiros, novos parceiros, para que a gente esteja bem assim, equiparado, para a gente não sofrer nenhum impacto em relação a isso. Verdade. Acho legal você tocar nesse ponto, porque, assim, nós, como uma empresa de tecnologia, somos orientados a dados, né? Então, a ideia é trazer um algoritmo que vai trazer a melhor roteirização em cima de N variáveis, de parametrizações. E, além disso, né, conforme o motorista for usando o aplicativo da Drive-In, for se movimentando, qualquer desvio de uma rota planejada, eu disparar alertas dinâmicos do que está acontecendo para apoiar na jornada da torre de controle e entender o porquê que tais acontecimentos têm ocorrido sem a necessidade do motorista gerar essa ação, né? Isso acontece de forma automática. Então, cada vez mais a tecnologia sendo a executora da ação, né? A ideia nossa é que vocês, entre aspas, usem e abusem dos dados que a Drive-In traz para vocês terem boas tomadas de decisões, né? E comecem a encontrar padrões, né? Tal padrão aqui é um padrão diferente, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? E também incentivá-los a usar a gamificação dos motoristas, para justamente atender esse ponto que você disse. Nessa época do ano, alta sazonalidade, é normal, você vai ter que aumentar o número de parceiros. E aí você começar além de usar o relatório de frotas da Drive-In, que faz a análise ali detalhada de cada performance de parceiro, a análise dentro daquela transportadora XYZ, como é que está o ranking de aderência dos motoristas, como é que eles estão usando o aplicativo e qual que é o desempenho deles. Né? Então, é legal você trazer esses pontos, né? E a gente sempre gosta de reforçar, porque, assim, o que nós mais queremos é que vocês usem a tecnologia de forma abundante. Então, usem e abusem da Drive-In. Sim, eu acho que tem bastante também. Em relação a isso, a gente usa bastante. A gente tem todos os dados que a gente precisa estar na base, né, da plataforma. Então, a gente não tem esse tipo de dificuldade. Então, a gente usa tanto do ano passado quanto desse ano. Como é que está em relação a regiões, como é que tem. Então, a gente tem essas informações, então a gente consegue usar, abusar, enfim, em relação a tudo que é a base da tecnologia que vocês trazem também. E o Vitor também, que tá ali no dia a dia, né? Vocês dois. E é importante que você tocou no ponto da torre de controle, Marcos. Aquela análise de frota que a gente tem, que a gente consegue fazer análise completa do motorista ali dentro do painel. A gente pode fazer uma análise dele desde dentro do mês, como também dentro do dia. Como foi aquele rank dele, aquele pedido. Quanto tempo ele demorou para entregar, não só no monitoramento de frota, mas você acompanhar a gestão completa da roteirização daquele motorista. Como ele está saindo dentro daquele painel da análise de frota dos nossos dashboards. Sim. Usar os indicadores, né? Índice de sequência, exato, índice de avanço. E querendo ou não, tudo isso ajuda para a gente montar como vai ser a Black Friday para o nosso cliente. Então, todos esses indicadores estão ajudando com isso, né? Sim, excelente. E aproveitando, já que tocamos esse assunto, falando de parceria, a parceria, né? West Wing, Drive-In, West Wing. O Marco citou agora mesmo sobre a frota. Então, vocês têm hoje uma frota mista, né? Ou seja, a frota própria e utilizam a frota de agregados, né? E aí a Drive entrou, né, com a sua plataforma visando redução de tempo de planejamento, redução de custo, otimização das rotas, a roteirização, enfim. De que forma, Cristiane, você enxerga que a tecnologia, Drive, claro, a nossa plataforma, mas de que forma a tecnologia transformou, agregou, ajudou, teve alguma mutação nas suas operações?
Eu acho que foi da forma, assim, acho que geral, assim. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente depende mesmo. E tem essa parceria muito, muito relevante. Então, hoje a gente utiliza desde da questão mais simples, motoristas, que são diversos que a gente tem. Então, até aquela pessoa que não tem tanto conhecimento com tecnologia, ele consegue fazer a utilização da plataforma pelo celular. Então, o aplicativo é muito tranquilo para ele. A nossa equipe também, que é toda equiparada em relação a qualquer tipo de instabilidade que tem, a gente chama o Vitor, é muito rápido essa questão de solução em relação a isso. Então, a gente não tem, acho que basicamente quase nenhuma dificuldade em relação. Eu acho que quando eu falo bastante com o meu time é sobre a comunicação. Então, a gente tem uma equipe, então, se a gente não conseguir se comunicar, ou até mesmo os meus agregados, motoristas, eu fechei uma parada, não teve algo, ou meu celular parou, não tenho a rede, então a gente não tem essa comunicação, acaba travando um pouquinho o processo e a gente acaba não tendo essa fluidez. Então, eu sempre deixei muito claro em relação à comunicação. E eu acho que essa tecnologia que vocês trazem para a gente é eficiente, simples, que todos os níveis conseguem utilizar e a gente mesmo que precisa como empresa tem essa facilidade de todos os dados e informações que a gente consegue, tanto planejamento de agora quanto planejamento futuro, que a gente acaba tendo essa necessidade para o e-commerce, mercado em si como um todo. Inclusive, o aplicativo ele funciona offline, Sim. porque é super comum você ter pontos de sombra, né? E é bem interessante, porque enfim, os clientes às vezes perguntam, mas funciona em área de sombra? Estamos em 25 países. Se vocês acham que no Brasil tem áreas de sombra, vocês não conhecem alguns outros países da América do Sul, de outras, América Central, países que tem muito pouca estrutura de infra de internet. De conexão de mesmo. conexão mesmo. Então, assim, e a gente, por isso o aplicativo precisa funcionar de forma offline. Nós temos clientes no interior, no centro-oeste também, que requerem esse tipo de meio solução. rural, né? O setor rural também sofre muito com isso. Exato. Precisa realmente ter essa funcionalidade offline para que a torre não perca tudo que o motorista fez naquele momento. Exato. Sim. E eu gostei do que ela falou sobre o aplicativo, né? Ele é muito intuitivo, né, Marco? Sim. Ele é muito intuitivo. Sim. Ele é desenhado, muito, né? Porque o motorista que está ali, ele não tem que ser um expert em... Não, é como ele mexer em qualquer aplicativo de rede social, ou qualquer aplicativo que ele tem acesso no seu dia a dia. Isso facilita bastante, né? Sim, e a possibilidade também, o que acontece muito, acho que o Vitor, né, por fazer reuniões de onboarding com os clientes e tal, ele está muito à frente disso. Fazem os treinamentos, o cliente aprende, o motorista aprende. Sempre tem um motorista que ele vira o replicador. Né? Então ele vai replicando para os outros. A gente sabe, né? Entre os motoristas, você tem um motorista que tem menos idade, ele tá mais habituado ali com o digital. Tem aquele motorista que é um senhor, então para ele é um pouco mais difícil. Mas depois que ele pega a cadência, eles não querem voltar para o papel. Na verdade, eles pegam um ranço do papel. Sim. É interessante demais isso. Na West Wing, Cris, vocês têm uma operação, claro, cada empresa tem a sua peculiaridade, o seu ponto... a sua questão pontual, mas a Driving, ela conseguiu, né? Ou seja, a plataforma teve a flexibilidade de se adaptar, né? De customizar as necessidades de vocês. Como é que foi esse processo? Ou seja, de encarar, a Drive chegou aqui e não foi ao contrário. Ela se adaptou às nossas nuances, né? As nossas demandas, as nossas operações, os hubs de vocês, a frota, enfim, como é que foi isso? Essa adaptação? Eu acho que como eu citei, a comunicação sempre fluiu muito bem. Então, a gente sempre, como empresa, sempre foi muito bem ouvida por vocês, pelo time. Então, todas as dúvidas que a gente tem, tudo que a gente precisa, que a gente comunica, o Vitor sempre foi muito bem atendido. Então, acho que foi um processo bem tranquilo nesse quesito. A gente tem aí nosso case aqui de São Paulo, então para a gente replicar isso foi muito tranquilo, foi muito fácil. E algo que é difícil, né, você tem uma operação e aí não é a gente que se adaptou, foram vocês que se adaptaram. E eu acho que acontece isso até hoje. Então é algo que é uma parceria muito importante para a gente. Eu acho que não vê assim em relação
a outro tipo de parceria, porque é muito fácil. Essa comunicação, ela flui bastante pra gente. Então, acho que foi algo totalmente importante, necessário e que fez total diferença aí pra gente em relação às entregas, finalização, enfim. E nos provoque. Acho que a ideia é essa também. O Vitor tá aí pra te provocar e ser provocado também. E uma pergunta. Como é que você imagina que o mercado de varejo vai estar daqui a 3, 5 anos? O que você imagina estando aí à frente de uma grande operação? O que você acha que vai acontecer com o mercado? A gente sabe que cada vez mais a IA está envolvida nas decisões, nas tecnologias embarcadas, mas como é que você imagina que vai ser o cenário do varejo, tanto para o lado do consumidor quanto para o lado dos varejistas? Eu acho que a gente tem... entra mais, assim, essa parte também de qualidade, né? Eu acho que se você não tiver à frente de qualidade do cliente, então acho que a gente tem sim fazer toda essa adaptação, essa questão de qualidade, tanto a IA que está aí para todas as frentes, né? Toma a tudo em casa, comércio, enfim, tudo. Mas eu acho que é essa qualidade que a gente tem que manter, tanto de nível de serviço, que está cada vez mais exigente, mas que a gente consiga acompanhar tanto essas evoluções que vem, né? Drones entregando as marmitas, enfim, várias coisas. Então, acho que a gente não está tão longe assim. Então, acho que a gente tem que acompanhar aí, mantendo esse nível de serviço e padrão maior. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o cliente final? Assim, na visão de vocês, na concepção de vocês, o cliente final, o cliente de vocês, ele percebeu isso? Vocês sentiram que ele percebeu essa transformação? Vocês têm esse feedback? Sim, a gente acaba tendo bastante feedback, tanto nível com o nosso time de CX, né, que a gente acaba tendo esse contato diário, quanto também os feedbacks de retorno dos próprios clientes pela plataforma. Então, a gente acaba filtrando, tendo esse acompanhamento em relação a como é que foi a análise, como é que foi a experiência. Então, a gente tem esse retorno, sim. Acho que o nível aumentou bastante. A gente tem superado essa expectativa dessa ponta final, que, no caso, é essa entrega, essa experiência junto com a tecnologia, acompanhamento. Nossa, eu acompanho toda a entrega, eu vi que tá nisso, tá aquilo. Teve uma previsão e ela foi atendida. Então, a gente tem bastante retorno nesse quesito, então é algo bem positivo que a gente vê. Marcos e Vitor, você viu o que ela falou, é super importante, né? Sobre visibilidade. No nosso caso, que além da West Wing, nós acompanhamos diariamente, né, Marcos, ali na linha de frente, na área comercial, as demandas e os pontos, as dores, né? As dores dos nossos clientes, né? Essa visibilidade que a Cris acabou de citar é fundamental, é importantíssima, né? Ele não quer só comprar, ele quer o status full time da operação, né? Ele quer acompanhar, ele quer sofrer junto, ele quer, não é isso? Ele gosta de sofrer e inclusive a Driving pensando nisso. Imagina que se eu atendo 25 países, eu atendo 25 culturas diferentes, né? Então eu tenho monitoramento de frota, que o Vitor bem trouxe um pouco antes, que permite, obviamente, a torre ter a informação detalhada a nível dos veículos, como se fosse um painel focado em rastreamento. E aí você tem a tela de acesso do cliente, que é uma tela que é opcional, né? E aí você, lógico, no caso do B2C a gente não coloca essa tela, obviamente, mas no caso do B2B é muito comum. Porém, você tem a tela de widget, né? Que é colocar um buscador ali para o cliente rastrear as informações. E é engraçado que na tela de acesso ao cliente, você pode parametrizar qual tipo de informação que ele pode ver. Se ele pode ver a localização do veículo atual, o trajeto até ele chegar no cliente, no ponto final, e se vão ter paradas intermediárias, ele vai ver essas paradas intermediárias. Se você não quer que ele veja as paradas intermediárias, você tira. Se você não quer que ele veja o trajeto, você tira. Então, você pode ir customizando a forma como o cliente pode ver. E aí, aliado a isso, a Driving ela tem uma tecnologia de disparar 4 tipos de alertas para o cliente final ao longo do processo de entrega, né? E aí você também pode parametrizar se você quer que o cliente receba as 4, se você quer que ele receba 3 ou 2, inclusive até alerta, o seu pedido é o próximo, né? Para justamente trazer essa educação do cliente de estar ali para receber o produto. A gente sabe, né? A maioria das pessoas hoje mora em prédios e etc. Mas tem pessoas que moram em casa. Então é um pouquinho mais
sensível essa questão. Então, acho que algo que a Drive-In reforça bastante é a boa comunicação ao cliente para que não tenha, né? E é algo que não tem como acontecer com a tecnologia Drive-In, de você receber o seu pedido e depois de 3 horas chegar uma mensagem, o seu pedido chegou. Né? Que é desagradável isso. Você fala, já recebi o pedido. Né? Já tô até usando, ou né? receber alguma informação antecipada de algo que não aconteceu, né? Então, acho que a gente se preocupa muito com a visibilidade do cliente, porque por mais que o meu cliente é o West Wing, o seu cliente acaba sendo o meu cliente também. Então, é esse slogan que a gente leva muito aí a sério. E acho que, Vitor, você que está na linha de frente ali da operação da West Wing, divida conosco ali cases interessantes, situações que você enxergou que foi uma boa sinergia com a Cris ou com o time da West Wing. Eu acho que, Marcão, falando assim com a West Wing, sempre fomos bem parceiros dos dois lados, né? Tanto o Drive-In quanto o West Wing, sempre estamos prontos ali para atender. A roteirização da West Wing, igual você falou, é um pouquinho mais difícil da gente entender ali como funciona, porque no mesmo caminhão eu tenho que pôr uma mesa, uma cadeira e um sofá. Como é que eu vou dimensionar que naquele caminhão eu tenho que colocar um sofá, uma cadeira e uma mesa? Então, esse desafio foi bem bacana da gente entender como fazer essa roteirização para o sistema entender essa logística da West Wing, né? E aí, como você falou das parametrizações, a gente tem algumas parametrizações que a gente pode ser bem bacana de se colocar, que é como se fosse o motorista também pode colocar nessa ociosidade do cara querer receber, o motorista colocar na ferramenta que a gente colocou. A gente tem um lá que o motorista pode falar, estou a caminho. Como a gente também tem uma parametrização dentro do esquema que pode ser por um raio de distância, quando eu vou avisar, quando eu vou avisar, que já espera um alerta. Que isso é super interessante, ainda mais quando a gente fala que a West Wing também está na Grande São Paulo. Sabemos como tão caótico é a Grande São Paulo. Então, deixar isso na mão do motorista também facilita a vida do monitoramento, de não ter que fazer com que o monitoramento mande essa mensagem para o cliente. E sim o motorista que está ali no dia a dia, no acompanhamento, sabe quanto tempo vai demorar para chegar aquela entrega para aquele cliente. Olha que interessante, né? Um disparo de aviso que está chegando só por distância de geocerca. Não é nem por ter passado no penúltimo endereço antes de chegar no seu. Muito interessante. Então, tudo isso ajuda na operação da West Wing no dia a dia, né? E aí, quando a gente, igual você fez a pergunta de dificuldades, esse foi, acho que, o grande desafio. Entender a logística da West Wing e colocar isso adaptado com a Drive-In. E aí, sem contar, assim, não puxando o sardinha da Drive-In, mas a gente é uma ferramenta maleável. Conseguimos nos adaptar em conjunto, junto com a Cris ali, colocar essa ferramenta para rodar e ser um case de sucesso dentro da Drive-In aí, como essa parceria. Perfeito. Essas funcionalidades, Cris, que o Vitor acabou de citar, né? Inclusive esse desafio, é uma funcionalidade, ou melhor, vou refazer a pergunta. Você lembra de alguma funcionalidade? Isso aqui deve ser feito dessa maneira, porque da maneira tradicional não funciona. Ocorreu isso, né? Com vocês, né? E como é que vocês traçaram isso? Como é que foi esse papo com o nosso time? Principalmente o Vitor. Eu acho que foi... O que aconteceu foi exatamente isso que vocês trouxeram. A gente tem também os itens muito menores e aí os carros maiores. Então, sofá, um pano de prato que a gente vende, uma Tupperware que seja, enfim. Vários itens, vários tamanhos e a gente teve divisões. A gente começou a trabalhar com frota de moto, então a gente sentou com o Vitor, conversou como que a gente vai conseguir dimensionar. Então, moto, passeio, Fiorino, VUC, HR. Então, a gente tem vários tipos de modelos de carros. Então, a gente conseguiu adequar, né, em relação a isso para poder mencionar o tamanho dos pacotes, dos SKUs, para a gente conseguir montar essas rotas diferenciadas para cada modelo aí de veículo para poder fazer a entrega. Isso é uma realidade nossa, né, Marcos? Sim, no dia a dia. Sim. E assim, clientes que têm uma quantidade, uma variedade de tipos de veículo, é o que o nosso algoritmo adora, né, Vitor? Porque ele fala, cara, eu tenho vários cenários aqui, e óbvio, né? Não é uma matemática perfeita. O mundo ideal é que tal dia venham só produtos pequenos para eu disponibilizar em veículos pequenos. Não é assim que acontece. Então, eu vou ter aquela variedade de produtos diferentes e a variedade de veículos para eu trazer ali a melhor combinação, obviamente respeitando todos os parâmetros de tempo, jornada horária, ocupação do veículo e etc, né? Sim. No que se refere, Cris, à escalabilidade, né? Como é que você enxerga que a Drive apoiou essa expansão,
né, a expansão da Westwing, hubs, CDs, enfim, como é que isso impactou essa operação de vocês? Eu acho que a gente... há várias operações, né? A gente incluiu várias operações e eu acho que a facilidade que a gente tem em termos de conseguir manobrar isso. Então, a gente faz hoje planos só de reversa, planos só de entrega, planos só de milk run, que a gente coleta no fornecedor, vai direto para o CD. Então, a gente Legal. tem toda essa comunicação. Então, o nosso supply, ele tem a comunicação com os fornecedores. Então, os fornecedores também recebem esse rastreio que o Driving lança para eles. Nossa, mas eu não recebi. O que aconteceu? Então, vamos olhar ali se foi a nossa base que a gente subiu, que não foi. Então, acho que conforme a gente foi crescendo, ampliando isso, a gente não teve tanta dificuldade porque a gente conseguiu acompanhar. Então, acho que vocês, desde o começo, que conseguiram ter essa flexibilidade de atender a gente em termos de conforme a gente necessita, eu acho que como a gente cresceu, foi natural. Então, a gente surgia dúvidas, como que a gente vai fazer? Tem algo a mais? Sempre foi bem solucionado aí em relação, explicado. A gente não teve tanta dificuldade assim, nenhuma outra ampliação em relação a frotas, enfim, que a gente fazia, planos que a gente executava. Você acredita que a estratégia omnichannel bem ampla que vocês possuem e o advento da tecnologia há bons anos apoiaram para a Westwing hoje estar totalmente bem posicionada no mercado? Eu falo isso porque a gente sabe que tem uma concorrente do segmento também famosa, que ela teve alguns problemas aí de uns tempos para cá. Então, você acredita muito que essa estratégia omnichannel apoiou muito no posicionamento e a excelência de prestação de serviço da Westwing? Ou você também enxerga que tem outras coisas também que puxaram isso a favor? Até porque vocês têm lojas físicas, né? E o e-commerce, ou seja, então a pergunta é perfeita, ou seja, é um desafio esse. Sim. Eu acho que ajudou, enfim, a gente a se manter, né? Continuar, eu acho, do crescimento que a gente teve da pandemia para cá. Então, acho que nessa questão que a gente teve de vários setores, várias formas, acho que a gente se adaptou bastante e entrou nos desafios. Então, acho que foi ampliando mesmo, até mesmo operações de milk run que a gente não executava. Então, a gente foi, enfim, de negociações. Então, acho que a gente enfrentou esse desafio e não parou. Então, acho que a Westwing sempre busca essa parte, tanto de tecnologia, quanto o que está no mercado, como que a gente pode atender, o que a gente pode chegar a fazer, de parcerias, as lojas físicas também que a gente mantém. Então, o que tem no site, você consegue visualizar, pegar, né? Que às vezes tem ainda, que a gente comentou, de pessoas que precisam ainda visualizar, pegar, sentir. Então, acho que a gente manteve aí esse nível nesse quesito para continuar aí não parando ou ficando só no e-commerce, algo a gente foi ampliando em si. E eu acho que o desafio também é o equilíbrio. Por exemplo, deixa eu ser mais claro, quantas lojas eu tenho que ter naquela região, porque eu tenho um consumo alto de e-commerce, mas ao mesmo tempo eu tenho um X consumo presencial. Qual que é o equilíbrio perfeito, né? E aí a gente começa a entrar numa seara de go-to-market, né? Como a forma como a Drive-In, ela monta ali as minhas entregas, as áreas de calor, as zonas de calor, como que isso pode me apoiar em tomadas de decisões futuras, de decisões de abertura de lojas, decisões de posicionamento de SKU, né? Quais são os SKUs que são curva A, né? Que esses caras aqui eu preciso ter sempre em estoque. Qual que é a minha estratégia para ter pontos avançados, né? Não é qualquer não são todos varejistas que têm pontos avançados dentro de centros urbanos, Sim. né? Então, esse posicionamento é interessante, porque é como se fosse uma grande loja, né? Um ship from store de uma loja gigantesca no meio da cidade, que é exatamente o que vocês fazem com maestria, né? Então, acho que é bem interessante esses pontos que você tem trazido para nós aqui, compartilhando com o time, né? Porque a gente enxerga também que a gente pode apoiá-los em outras frentes, em frentes de expansão mesmo, né? Bom esse seu ponto, Marcos, porque isso já abre o próximo bloco aqui que eu quero abordar, que já é de tendência para o futuro, né? E você citou agora mesmo, e a Cris completou,
sobre IA, né? Automação e IA. Aliás, é um papo aqui para todo mundo, não só para o Xing, mas para a gente até falar da nossa realidade também. Automação e IA. Como é que estamos hoje, né? A realidade de hoje ela é padrão, ou seja, não é... Se a gente falar de IA, talvez, sei lá, até 2 anos atrás era uma tendência. Hoje não é mais, hoje é padrão. Mas e a evolução disso? A evolução para o próximo período? Como é que a gente está... Como é que nos devemos posicionar? Eu acho que pensando em IA, é como os agentes de IA vão apoiar as empresas na tomada de decisão, né? A gente está vivendo basicamente um período que as empresas sabem que tanto os funcionários sabendo manejar IA, tendo domínio de IA, mas como que as inteligências artificiais vão apoiar nas tomadas de decisões. Assim, recentemente, um grande player, uma grande consultoria global, acho que não cabe a mim falar o nome dela, mas acho que todo mundo sabe, ela se reposicionou no mercado como uma consultoria. Na verdade, ela se reposicionou no mercado como um apoiador de tomada de decisão. Então, o modelo de negócio dela foi totalmente alterado. Eu não recebo mais por um projeto fechado. Eu vou receber por quanto... Vamos supor que a Cris, pela West Wing, me contratou aqui como uma consultoria. Eu vou receber por quanto um Marcos conseguiu me gerar de valor naquele projeto. Ele gerou de valor X, então ele vai receber um percentual daquilo. Por quê? Porque as próprias consultorias já estão utilizando tecnologia o IA, né, com o advento de agentes, para poder apoiar nessa questão. Então, o que eu enxergo aqui é que, em curto prazo mesmo, a Driving, como outras soluções de tecnologia, a gente vai mudar o nosso modus operandi e a Cris vai trazer outras provocações para nós. Eu tenho certeza disso. Sim. E aí, aproveitando esse gancho, Patinho, colocando IA, você poderia perguntar para ela, por exemplo, como é que é a minha frequência de entregas numa região específica de São Paulo, onde a IA ia fazer aquele cálculo para ela entregar pronto, né? Então, isso a gente também podendo olhar e ajudar bastante com a IA. Então, ela chega aí para dar um case de sucesso também conosco, para você perguntar, quanto tempo demora para eu fazer a região do Itaim Bibi, colocando 10 pedidos na minha frequência de entregas. Quantas entregas eu tenho previstas para hoje? Então, todos esses dados, você perguntar para a IA e ela já te dar essa resposta, é sensacional usando os seus dados. E você já até falou um pouquinho, né? Então, pelo teu comentário, existe até uma evangelização, né? Vocês estão catequizando já o público interno a lidar com isso, né? Sim. Acho que já está na nossa realidade, não tem como, né? Então, acho que tem em relação ao que a gente toma treinamentos, que a gente utiliza bastante com a equipe, informações que a gente precisa, acho que foi como o Vitor citou, análises, né, que a gente precisa. Então, acho que isso é basicamente para poder ajudar a gente mesmo nesse quesito aí em relação à nova tecnologia que está em tudo. Por exemplo, até endereços inteligentes, né? Então, a gente sabe que a base do B2C, né? Vocês recebem o que o cliente cadastra ali. E às vezes tem cadastro errado. Então, endereços inteligentes para poder confirmar aquele georreferenciamento. Cara, esse endereço aqui, ele tá sujo, ele tá me dando um falso positivo. Ele tá me dando um endereço em Teresina, porque tem uma rua igual a uma rua de São Paulo. Então, essa forma. Ou endereços inteligentes. Cara, você tá me dando um local de entrega que não é real. Na prática, as entregas são feitas a 35 metros de distância. Pode ser na parte de trás de uma casa, por exemplo. Então, é como, por exemplo, o nosso machine learning vai apoiando ali na tomada de decisão, porque a gente acha que o B2C não é recorrente. Ele é recorrente. Ele só não é recorrente como o B2B. Mas ele vai acontecer de novo. Aquele cliente que é fiel à West Wing, e a Cris com certeza não me deixa mentir, ele vai voltar a comprar com a West Wing. Com certeza. E aproveitando esse seu gancho, Marcos, você falou da georreferenciação, hoje o app ele faz isso, né? Então, a gente tem esse falso positivo, que para nós é um positivo, mas o motorista, ele achando o endereço desse cliente correto, quando ele dá a entrega, a gente atualiza automaticamente aquele endereço para usar nas futuras compras desse cliente. Então, a gente faz essa correção desse endereço já com o nosso aplicativo. Isso também bonifica o motorista na gamificação, Isso, né? Então, é meio que um ecossistema onde todo mundo sai ganhando. E cria o engajamento, né? Esse engajamento importante, né, do motorista com o aplicativo, e aí o resultado é colhido lá na frente.
O Marcos, falando ainda sobre o futuro, o Marcos já citou omnicanalidade, nós já falamos aqui de IA, mas tem uma questão também que ela vem sendo nos últimos anos muito abordada e cada vez mais recorrente nas empresas. Em algumas organizações já faz parte do board, já está lá em discussão isso, ou em algumas é obrigatoriedade e outras já estão estudando a sustentabilidade, ou seja, a preocupação ambiental. Isso, no que diz respeito ao futuro, ela só cabe evoluir cada vez mais, né? Sedimentar essa obrigação, né, Marcos? Sim. Vitor e Cris, eu acho que é para os três aqui, né? Sim, eu acho que a gente não precisa nem falar de ESG. Eu acho que antes de ESG mesmo, já existia uma preocupação ambiental. O ESG veio para trazer uma governança, uma pressão, entre aspas, né? Uma forma de trazer uma conscientização do todo, muito puxado para as empresas, porque elas que produzem as matérias, os produtos que podem poluir mais, e para que todo mundo tenha trazer o menor tipo de consumo de CO2 possível, né? Então, uma boa roteirização, por exemplo, né? Que vai trazer uma rota mais curta. Você está economizando Isso X. por si só já é, né? Já é uma. Você já está economizando aí, você já está gerando menos CO2. Gerei uma roteirização para o West Wing, que no passado eles faziam com 60 veículos, eu entreguei com 45. Então, estou economizando 15 veículos na rua. Olha quanta coisa a menos. Menos consumo de pneu, de combustível e, por consequência, menos CO2 na atmosfera. Exato. Né? Além das empresas que utilizam carros elétricos e aquelas empresas que possuem metas. Como é que vocês enxergam isso, Cris, lá na West Wing? Eu acho que é algo que toda empresa tem que dar um olhar para isso, né? Desde que seja da questão mínima. Eu acho que hoje, com a roteirização, a gente diminuiu bastante. Acho que, como foi citado, a gente teve uma redução elevada em relação a isso, de 20 carros para 15 carros. KM... Você acabou de falar, Marcos. KM que a gente rodava muito mais. Com a otimização, a gente conseguiu reduzir em relação à saída, à entrada... Acho que a equipe também tem esse cuidado. Então, se o motorista ele é de uma região, Zona Leste, a gente tenta jogar ele para essa região para que ele não tenha tanto um retorno ou até a ida dele para casa. Então, a gente acaba meio que tentando ajudar esses KMs ser menos, né, rodados em relação a isso. Então, acho que são poucas coisas que a gente pode fazer e adquirir na empresa, mas que eu acho que a gente, como forma de tecnologia, sempre estamos abertos, dispostos aí a acolher, eu acho que esses carros elétricos. Então, frotas, eu acho que tem sim. Eu acho que o pessoal está investindo nisso bastante. Eu acho que daqui a um tempo realmente vai ter bastante tendência em relação a isso, né? Se o custo, acho que for menor e a gente tiver condição, melhor qualidade que seja, eu acho que a empresa como se tem, sim, essa disponibilidade de 1, 2, 3, que seja até uma frota inteira, porque a gente sempre está de olho aí na tecnologia, no que o mercado traz. Então, acho que essa parte de estar aberta, disponível, a West Wing tem bastante gerar, né? Conversa, enfim, disponibilidade em relação a isso. E só lembrando, Marcos, que a Driving... Tem um painel de painel, CO2, né? Onde Fala um pouco dele, Vitor, pra gente. A gente tem esse painel de CO2, onde a gente calcula pelas rotas ali, né? Vê qual é o motorista, motorista não, né? Qual é o veículo que tá mais poluente, pra gente fazer esse controle, esse cheque. O pessoal ter esse controle aí pra gente conscientizar as empresas e tentar reduzir cada vez mais essa emissão aí. E o legal é que ele também, no painel, como bem o Vitor trouxe ali o insight, ele traz também, por exemplo... Quantos plantios de árvores seriam equivalentes nessa economia que eu trouxe? Quantos caminhões de lixo eu estaria evitando, né? E você pode até compensar a emissão de CO2, né? Nós temos a parceria com a Carbon Neutral, que nos permite, né, gerar certificados para a West Wing. Olha, a West Wing, durante o semestre do ano de 2025... X de economia equivalente a tanto, e você compensando esse crédito de carbono, a gente planta árvores mesmo no nosso bosque ali no Chile. É bem interessante.
Isso aí. A gente já está se encaminhando para o nosso final. Tem uma pergunta para fazer para Cris. Não, então, vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Mas eu queria chamar a atenção aqui, já que a gente falou de tendência, né, sustentabilidade, omnicanalidade, IA. Mas a gente não pode esquecer de uma personagem aí, que é o protagonista, né, o consumidor, né? Ele é o grande protagonista dessa transformação. Isso é padrão, né? Marcos, Cris, Vitor, isso é padrão, né? Ou seja, é continuar, né? É continuar com o foco nesse protagonismo, né? Do consumidor, que ele que está exigindo experiência, visibilidade, ele quer sempre melhor, mais rápido, não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que o foco sempre vai ser o nosso cliente final, consumidor, sempre a melhor experiência, né? Então, como a gente citou desde o começo, não adianta você ir no site, olhar o produto, ficar encantado e aí chegou na sua casa quebrado. É uma experiência horrível. Chegou rápido, mas quebrou. Né? É muito frustrante. Então, acho que essa experiência de... eu comprei no site, quando foi faturado, recebi um e-mail, ele já está em transporte, ter esse acompanhamento final, que aí essa ansiedade que a gente tem hoje, né, para poder receber o para ontem, de uma experiência que seja real e acho que é sensacional assim que a gente pode ofertar. É o mínimo, eu acho que hoje que a gente pode ofertar, visando aí a fidelização, experiência como um todo para o cliente. Eu acho que até a ativação do nosso módulo de NPS, né? Vitor, fala um pouco dele, que está no seu dia a dia. Marcão, eu acho que o NPS ajuda não só o West Wing, como outros nossos clientes, né? Saber como é que foi a entrega, como foi o acompanhamento dessa rastreabilidade no produto, que você consegue fazer 5 perguntas ali, que é direcionada para o e-mail do cliente e o cliente responde. E aí, com isso, você pode medir, às vezes, o nível de entrega daquele motorista, você pode fazer a efetividade da entrega, como é que foi o seu acompanhamento, a sua rastreabilidade, toda a tratativa do seu produto, como você recebeu, como foi o atendimento do motorista te entregando. Então, tudo isso dentro da NPS você consegue fazer, onde a gente consegue parametrizar essas perguntas dentro do nosso sistema e essas perguntas são enviadas para esse consumidor final. Então, ele recebe ali e consegue responder para nós e a gente tem um painel ali que consegue mostrar, essas são as 5 perguntas. E aí, a gente manda também ali para o líder operacional, quem quer receber as perguntas de como foi no final do dia. São essas as perguntas, esse é o seu nível aqui de NPS. E o legal é que o cliente pode definir as 5 perguntas, né? Exatamente. E para facilitar a vida do cliente, ele pode responder avaliando em estrelas, né? Então, para também ganhar agilidade, porque a gente sabe que o cliente, como ele é imediatista, ele também tem preguiça de preencher, responder perguntas que tem que escrever muita coisa. Então, a gente deixa as perguntas já direcionadas. E além das 5 perguntas, Marcão, o comentário final, né? Que eu sempre falo, aquele... gostei da entrega, você fazer aquele último comentário ali para falar como é que realmente contar, além das 5 estrelas, você contar como de fato foi a sua entrega, né? O translado. Então, acho que isso também é bem bacana, que a gente colocou na ferramenta. É uma ferramenta de pós-venda, literalmente. Sim. Né? E, assim, até o momento que o cliente não recebeu o produto, para ele, o motorista ali, ele é um funcionário da West Wing. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande mesmo a gente trazer uma boa gestão de dados para apoiar o West Wing nessa parte, porque são seres humanos ali executando um trabalho de entrega e eles podem estar passíveis a erro. Então, a ideia da tecnologia é ajudar o motorista a não se perder e fazer a entrega ali da forma correta, no tempo correto e seguir da melhor forma o procedimento que, na maior parte das vezes, traz um SLA ali muito próximo de 100%. Maravilha. Quer fazer aquela pergunta para a Cris, antes de eu encerrar? Uma curiosidade bem interessante na sua área é que a West Wing, pensando na parte de imóveis, né? Eu sei que ela já deu uma variedade maior de produtos, mas pensando na parte de imóveis, ela começou muito ali atrás com lançamentos de campanhas. Aqueles móveis é só para aquele período, acabou aqueles móveis, não vão fabricar mais e pronto. Assim, eu acho muito... Eu tô encantado antes de ouvir sua resposta. Qual que é a estratégia que a West Wing faz para colocar a quantidade daquele produto que é sazonal por região? Qual que é a mágica que vocês fazem que é algo muito interessante?
Que é o que chama atenção, inclusive, Exato. né, na operação deles. Qual que é a né? tomada de decisão? Quanto que vai deixar em cada região? Eu acho que a Westwing sempre teve essa mágica, né, em relação a isso. Então, a gente tinha 2 sites diferentes, um que era a base de campanhas, revistas que você ia, olhava, ficava maravilhado. E depois veio com essa parte do cliente que quer mais rápido. Então, a gente também fez a plataforma Now. E hoje, a gente tem as 2 plataformas em um site só. Então, a gente tem essa questão que vem mesmo desses nossos clientes, que são produtos mais direcionados, né? Que a gente tem essa qualidade e ficam realmente nesse período de tempo. Às vezes volta, às vezes não volta. São perfis muito selecionados em relação a isso. E eu acho que o marketing ele faz isso muito bem. Então, a gente tem essa análise que eles olham em relação à finalização, à entrega, como que é essa parte mais hot, de qual região que a gente atende mais. Então, hoje em dia, a parte de Barueri, Alphaville, então a gente tem bastante entregas lá. É um nível, assim, de padrão muito elevado. Então, a gente vai seguindo, eu acho que eles fazem com maestria essa questão, mas é algo muito encantador, Essa assim, que parte a gente do olha. tutorial, né? Que você chama, acho o máximo isso. E assim, a gente pensa de omnicanalidade, a gente fala ship from store, ship from CD, entrega de PA, entrega do CD. Não. Tem a omnicanalidade na jornada dentro, né? Você juntou o Westwing Now, do Westwing tradicional, para o consumidor específico poder, dentro do mesmo portal, acessar o tipo de serviço. Sim. Isso também é omnicanalidade. Claro. Sensacional. Agora eu quero falar com o público que nos acompanha. Algo que a gente sempre fala, a gente sempre finaliza nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, no nosso webinar, enfim. Logística não é simplesmente a transporte, não é a movimentação de carga, não é a entrega. É muito mais do que isso. É a estratégia, né, Cris, Marcos e Vitor? É a estratégia de uma empresa, é a experiência do consumidor, é aquilo que a empresa conseguiu coletar lá fora e trazer para o seu mundo. E com esse case da Westwing aqui hoje, na presença da Cristiane Mello, líder de transportes na Westwing, a gente percebeu, né, o quanto é fundamental uma parceria estratégica, tecnológica, que funcione, né, e que traga resultados, né? Isso ficou bem claro. Cristiane, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. Foi um privilégio tê-la conosco, compartilhando aqui os cases, né? Dentro do case de vocês têm vários cases, né? Foi muito bom ter a tua presença e ouvir um pouco de você. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que foi como eu disse no começo. Somos uma parceria, né? Então, funcionou. Então, funciona até hoje. Em termos de vocês atenderem muito bem a gente em todos os sentidos. Acho que a plataforma tem muito a oferecer, tanto para o cliente, quanto para a empresa, quanto para o motorista. Então, são várias frentes, assim, que acaba funcionando. Então, Legal. É algo que funcionou mesmo e funciona até hoje para a empresa. Então, eu que estou realmente muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Imagina. Não querendo parecer clichê, normalmente nesse tipo de bate-papo, entrevista, webinar, a gente sempre pergunta, né? Que conselho você deixa, né? Mas aqui é interessante porque o segmento de vocês, ele é importante para a gente, né? É um segmento que a gente gosta muito. Para o setor de vocês, você deixa alguma dica, algum comentário, inclusive agora, já que eu estava falando de futuro, né, no nosso final de bate-papo, você deixa alguma dica para empresas e organizações que tramitam, que viajam aí, fazem parte do universo de vocês? Eu acredito que é a boa fidelização com parceiros. Então, acho que isso é fundamental. Ter um bom time que represente a empresa, equipes, plataformas que funcionem, que é o caso da Driving conosco. Então, acho que ter essa base sólida. Então, tem essa base sólida para você não ficar na mão com o parceiro que te deixou. Quem trabalha em logística sabe. Não tenho 5 motoristas, faltou. O que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter, sim, um time bem estruturado, uma equipe bem aí, sólida para que a gente consiga
fluir, atender e finalizar aí o melhor e ter dar essa experiência o melhor possível para os clientes finais. Obrigado, Cris. Marcos, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, dividir aqui teu conhecimento, a sua bagagem, o teu dia a dia conosco. Obrigado. Obrigado, Henrique. Pode contar sempre comigo. E eu vou levar um mantra que você trouxe aqui, que é muito, muito bom para vocês saberem que a Drive-In agrega valor para o seu cliente, para o seu fornecedor e para o seu motorista. Isso realmente nos deixa muito lisonjeados e felizes saber que a gente consegue trazer mais valor para a operação de vocês, que já tem um altíssimo valor. Obrigado. Eu que agradeço. Vitor, obrigado. Nossa, a sua presença foi fundamental, Vitor, porque está ali no dia a dia com a Westwing. Obrigado pela presença, mais uma vez, pelo bate-papo. Valeu pela participação. Henrique, eu que agradeço o convite aí. Quero agradecer também a Cris e a Westwing por essa parceria que a gente vem fazendo de sucesso aí durante esses anos. Que venha muito mais aí nessa parceria ao longo de sucesso aí. Maravilha. Obrigadão. Pessoal de casa, pessoal das empresas que nos acompanharam durante esse bate-papo, vai aparecer aqui na tela, no vídeo, o nosso QR Code para vocês pedirem uma demonstração do nosso sistema. Entre em contato conosco, vocês que nos acompanham nas redes sociais, no nosso site, na nossa plataforma, fiquem à vontade. Nossa equipe comercial está ali prestes e prontinha para atendê-los. Muito obrigado, até um próximo encontro, até um próximo bate-papo, onde, claro, vamos trazer aqui conteúdo, um pouco da nossa história, um pouco dos nossos clientes. Mais uma vez, um obrigado, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.